Olá, irmãos, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Cláudio, estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, né? Irmãos, eu quero estar falando sobre nós pagar preço. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho que pagar preço, não, porque Jesus Cristo ele já pagou um preço na cruz do Calvário, então eu não preciso pagar preço. Só que é o seguinte, Jesus ele pagou o preço para salvar todo homem que confessar Jesus Cristo como Salvador. Então ele morreu na cruz para salvar o homem que estava condenado ao inferno. Mas nós também devemos pagar um preço, sim, pelos nossos problemas, nossas aflições, as nossas lutas. Não podemos ficar de braços cruzados. Tanto é que a palavra de Deus fala, quando Moisés morreu, Deus falou para Josué, né? Josué, não temas, esforça-te, tem de bom ânimo, porque meu servo Moisés morreu, e agora eu te escolhi você para estar no lugar dele, para levar esse povo para herdar Canaã, né? Então esforce-te, não desanime, não pasme, porque eu sou contigo, tá vendo? Então é aí que Josué, no caso, ele pagou um preço de obedecer a Deus e lutar pelas promessas de Deus. Deus tem muitas promessas na vida do ser humano, e o ser humano quer até receber, né? Mas só que muitas das vezes ele não quer pagar o preço de oração, jejum, de uma vida buscando a presença de Deus. Exemplo, né? Eu estava até pregando ontem lá na igreja sobre Mordecai. Mordecai, ele se tornou um inimigo de Amã, porque Amã era um homem que ele foi muito exaltado pelo rei Assuero, né? Abaixo do rei Assuero, ele se destacava entre os príncipes daquela época. Então, como diz, né? Um puxa-saco do rei Assuero. Então, o rei Assuero colocou ele para cima, acima de todos os príncipes que cuidavam do rei. Então, a ponto de que quando ele passava, todas as pessoas se dobravam diante do rei, quando Amã passava, todos os servos se dobravam diante de Amã, porque ele era o cara, né? O Assuero tinha honrado ele grandiosamente. Só que Mardoqueu, ele não se dobrava diante de Amã, que ele ali criou uma inimizade muito grande, né? E ele resolveu até preparar uma forca para poder matar Mardoqueu. Só que Mardoqueu, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, igual eu imagino, ele falava, né? Quando Amã chegava, por que você não dobra diante de mim? Todos os homens se dobrem diante de mim, você não? Eu imagino Mardoqueu falando assim, tudo bom, você pode ser até você pode ser até o braço direito do rei Assuero, mas você não deixa de ser homem, igual eu mesmo, né, comedor de feijão. E a Bíblia fala adorar somente ao Senhor teu Deus e só Ele servirá. Então, me desculpa, eu não vou prostrar diante de você não, senão vou te colocar você como se fosse um Deus. Aquilo ali criou uma revolta na Amã, né, que começou a perseguir Mardoqueu, a ponto de providenciar um decreto para matar todos os judeus. Mas Amã ficou sabendo daquela situação que os judeus iriam ser mortos, né? Inclusive até a rainha Esther, que era judia, também poderia morrer. Ele chegou até a rainha e falou só, vai lá, conversa com o rei, porque Amã está programando para matar todo mundo. Aí ele falou para ela, falou só, intercede pelo seu povo, aproveita que você é rainha, porque senão nós vamos morrer. Então a rainha Esther virou e falou assim, faz um jejum durante 3 dias, você e o meu povo, e eu também vou fazer, para que quando eu entrar na presença do rei, o rei possa ouvir essa petição minha e assim salvar o nosso povo. Então o que acontece? Olha para você ver o que a rainha falou, né? Faça o jejum durante 3 dias, porque eu posso entrar na presença do rei, se o rei não estender o cetro, né? Aí eu posso vir a morrer, né? Agora se ele estender o cetro para mim, como diz, aí eu posso entrar e conversar com ele.
mas eu posso correr risco de morrer também. Então, faça esse jejum. Então, dando uma paradinha aqui, nós passamos muitas lutas, situações difíceis, desertos da vida, e Deus às vezes até promete, né, através de um profeta, através de um vaso: eis que Deus vai te dar vitória, eis que Deus vai mudar a sua situação, eis que Deus vai te dar, reverter o quadro. Aí de repente passa 2 anos, 3 anos, 4 anos, e a pessoa não recebe, e ela vai e começa a murmurar: ah, Deus prometeu e não cumpre, ah, estou passando essa luta e a vitória não vem e tal. Aí começa querer questionar Deus, como se Deus tivesse errado, como se Deus tivesse prometido e não cumprido tal bênção. Só que o erro está aí na pessoa. Por quê? Quando Mardoqueu soube que ele e o povo poderiam morrer, ele não entrou com 3 dias de jejum e oração, né, para que Deus revertesse o quadro? Então, assim somos nós, né? Quando nós passamos por luta e dificuldade, temos que entrar na presença do Senhor com jejum e oração, buscar a presença de Deus, porque a palavra de Deus fala, né? Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Está vendo a promessa de Deus? Falando em dar livramento para o povo. Outra passagem também que me chama a atenção, Deus falando assim, ó: Moisés, santificai-vos, e amanhã eu, Senhor Deus Todo-Poderoso, farei maravilhas no meio de vós. Então Deus mandou Moisés para falar para o povo, para se santificar, que em seguida ele vai fazer grandes maravilhas. Então, para que Deus venha, o que Deus está querendo falar com isso, irmãos? Para que Deus venha realizar qualquer milagre difícil na sua vida, na minha vida, temos que pagar o preço, porque Satanás ele ataca terrivelmente, né? Como diz, nesses últimos dias na face da terra, está vindo chumbo grosso para cima de nós cristãos. A luta está pegando forte, né? Satanás não está brincando, né? Está atacando mesmo. Então nós temos que contra-atacar, nós temos que entrar num propósito de oração forte, clamar, chorar, invocar a presença de Deus, para que Deus venha nos socorrer, né? Porque se a gente cruzar os braços e não fazer nada, e simplesmente só ir na igreja e não pagar preço, não buscar Deus, não ir para o monte, as bênçãos não vão vir sobre nós. Satanás ataca fortemente, e Deus espera que a gente faça alguma coisa, entra na guerra com oração e jejum, para que Deus se manifeste o poder dele e anula os bloqueios de Satanás. Deus, quando a gente entra em oração e jejum e clamor, né, aí o que acontece? Deus envia anjos, Deus começa a guerrear em favor do seu povo. Só que Deus quer ver o povo orando, buscando, e muitas das vezes a gente olha até por entretenimento, nós olhamos para filmes, para futebol, olhamos para outras diversões e gastamos ali 1 hora, 2 horas ali no entretenimento, e a gente está numa luta terrível por aqui, e a gente não passa o nosso tempo em oração, em jejum, mas passa 2 horas na internet, 2 horas no WhatsApp, e depois a gente quer receber uma bênção. Estamos numa guerra. Mardoqueu entrou em 3 dias de oração com o povo. Sabe o que aconteceu? Deus reverteu a história. Deus não matou, Deus não deixou Amã ser bem sucedido no plano dele, que era matar aquele povo. Deus reverteu a história, né? Fez que Amã fosse enforcado na mesma forca que ele outrora tinha preparado para Mardoqueu. A própria mulher dele falou assim: ó, prepara uma forca, enfoca esse Mardoqueu para ele deixar de ser bobo, para ele por ele não ter te respeitado, que queria que se dobrasse diante dele, e Mardoqueu não quis, né? Prepara uma forca para ele. Acabou que no final Deus fez com que o próprio Amã caísse na própria forca e morresse. E o que fez com Mardoqueu? Deus fez ele sentar no cavalo do rei, colocar roupas reais sobre o seu corpo, pegar a coroa do rei, também colocar na sua cabeça. E quem que estava puxando um cavalo branco com Mardoqueu sentado lá? Exatamente Amã, o inimigo que estava desejando mal, saiu puxando e falando na cidade: assim será um homem a quem o rei agrada, né?
estará vestido de vestes reais, sentado nos seus cavalos. Então, esse feito que está acontecendo, assim será um homem que o rei agrada. Então, você vê, o próprio inimigo, Deus fez, antes dele ser enforcado, puxar o cavalo branco do rei com Mardoqueu sentado lá. Em outras palavras, Deus mudou. É porque eu estou agilizando aqui para nós ganhar tempo. Os irmãos leem a palavra depois, a história é muito linda. Então Deus reverteu o quadro. Ô Amã, você queria que Mardoqueu se dobrasse diante de você? Pois eu vou fazer o contrário. É você que vai se dobrar diante de Mardoqueu, puxando o cavalo branco e elogiando ele, ao qual aconteceu. Amã, você se preparou uma forca para poder enforcar Mardoqueu? Ele é meu servo, ele entrou em jejum e oração, agora é você que vai ser morto na mesma forca que você preparou. Então, eu quero te falar nessa noite, tudo aquilo que o inimigo preparar contra a sua vida, é ele que vai cair na cilada. Por quê? Porque Deus pelejará para você. Só que pelo amor de Jeová, pelo amor de Jesus, pague um preço pela sua bênção. Você está atribulado, você está passando angústia, desemprego, filho doente, filho nas drogas, a sua mocinha lá na prostituição, na internet, 24 horas lá, te dando trabalho. Pague um preço por ela, porque Deus vai reverter o seu quadro. Mas se você ficar de braço cruzado e não fazer nada, o papai não vai fazer nada por você. Para ele fazer algo por você, você tem que fazer algo primeiro para ele. Amém? Então fique com essa palavra e vamos ser vitoriosos no nome de Jesus. Vamos ser como Mardoqueu. Vamos entrar na batalha, Vamos fazer nossa parte, jejum, oração, um monte. Vamos buscar, vamos adorar o Criador e você vai ver os seus sonhos sendo realizados na força e no poder do nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser, e tenha uma boa noite no nome de Jesus. Assine o canal, se inscreva no canal, assine as notificações, faça o seu comentário e divulgue essa palavra, porque o nosso mundo está precisando. São muitas pessoas perecendo, morrendo, sofrendo, e Jesus aí querendo solucionar o problema de todo mundo, dar vitória. Só que infelizmente o povo não quer fazer isso que foi explicado aqui. Se fazer, vai ter grande vitória com certeza, tá bom? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.